Título deste episódio: Sobre papagaios. O homem que mordeu Marco, o não, cão. desculpa. Antes de começar, só o melhor comentário à minha ideia das 50 sombras de Frei. F.R. Luís. É quase F.R. David. F.R. Luís diz apenas: Palmeirinho, vai-te esconder. E lei da treta. Contrariando o Ao espírito longo do das- jingle. Pois que o Palmeirinho apresenta boas ideias. Eu quero acreditar que esse ouvinte achou mesmo que a gente ia levar isto para a frente e resolveu manifestar-se dizendo: não é boa ideia. Bom, eu adoro papagaios, araras, aves que reproduzem os sons que ouvem. Porquê é que a natureza os dotou desse dom? A minha teoria... Vocês sabem que eu tenho teorias sobre tudo Sobre e que são tudo, sim, muito, sim. muito credíveis. A minha teoria é que os papagaios eram os gravadores da antiguidade. Ou seja, quando um jornalista pré-histórico precisava de fazer a cobertura de uma conferência de imprensa pré-histórica, vamos supor, a conferência de imprensa sobre a invenção do fogo, certo? Pois, sim. Tem de ter acontecido. Não se faz uma descoberta tão importante para a humanidade sem a depois, apresentar claro. numa conferência de imprensa. Claro. Lá iam os jornalistas pré-históricos, munidos dos seus papagaios, punham os papagaios em cima da mesa, do pedregulho, atrás do qual o inventor do fogo ia prestar as suas declarações. E a conferência começava e o inventor do fogo dizia: uau, uau, uau! O papagaio fixava isso tudo, não é? No fim da conferência de imprensa, Como é que cada foi jornalista... Uau, uau, uau! Sim, Foste tão bonga nisso agora. Pois foi. Por acaso foi. No fim da conferência de imprensa, cada jornalista pré-histórico pegava no seu papagaio e ia para a sua gruta com ele para ouvir a conferência de imprensa, não é? Ouvir aos poucos e carregando na tecla pause do papagaio. E o papagaio dizia: uau, uau, uau! E o jornalista escrevia a sua peça, onde? Na parede da gruta, que é chamada pintura rupestre. Ou, como se diz hoje, Correio da Manhã. Eu acho que alguém tem de usar a rádio para explicar como as coisas se passaram realmente na história da humanidade. Porque a petizada não sabe. Por isso, cá estamos nós para prestar serviço público. Foi o que acabou de acontecer. Ninguém dá por isso, mas foi o que acabou de acontecer. Foi. Ora bem, em Los Angeles um senhor tinha um papagaio. O papagaio falava em inglês, mas com uma particularidade. Apesar de ser um papagaio de Los Angeles, a meiga ave repetia palavras em inglês britânico. E só isto já era maravilhoso. Uma ave tropical na América, na Califórnia, a falar com sotaque british. Tristemente um dia, Nigel, era este o nome do papagaio, desapareceu sem deixar rasto. O dono ficou desgostoso, perdeu a esperança de alguma vez o reencontrar, até que há dias, 4 anos depois de ter desaparecido, o papagaio Nigel regressou. Não regressou pelo próprio pé, eu gostava de acreditar que sim, gostava de imaginar que o dono estava em casa, ainda morto de saudades, 4 anos de ausência, e de repente ouviu uma buzina na rua, fafa, fafa, e foi à janela, e lá estava o papagaio ao volante de um Ferrari. Tinha ido em busca do sonho e tinha vencido. Não foi isso que aconteceu. Então. O Nigel foi descoberto no quintal das traseiras da casa de um casal que tinha um spa para cães. Embora esta informação não seja muito relevante, mas pronto, a notícia dizia que sim, e eu digo. E foi encontrado depois de uma outra senhora ter posto um anúncio a dizer que o seu papagaio tinha desaparecido. Depois de lhe terem levado o Nigel e dela ter constatado que não é este o meu papagaio, acabou por descobrir-se então o dono original. Ele voltou para casa do dono original, mas qual não foi o espanto do senhor ao descobrir que o papagaio, outrora perito no inglês britânico, agora falava espanhol e chamava por um indivíduo chamado Larry. Apesar de não ter tido, que se saiba, nestes 4 anos, nem nenhum dono espanhol, nem nenhum dono chamado Larry. Isto é um grande mistério e ninguém tem uma explicação para isto, a não ser, evidentemente, eu. Qual é a explicação? Qual é? Diz lá. Tu perdeste tempo a pensar aqui numa explicação. Sim. Nunca se perde tempo a pensar em explicações sobre papagaios que desatam a falar espanhol. E há uma explicação tão vencedora quanto a minha ideia das 50 sombras de Frei. É, porque nós aqui só damos explicações vencedoras para as coisas. Eu acho que este papagaio não se limita a repetir o que ouve. Eu acho que este papagaio é médium e está a canalizar espíritos. Parece-me claramente a explicação mais aceitável. Um dia, ele mete um turbante na cabeça, abre uma tenda, adota o nome de Madame Currupaco. Ok. E no fim de cada consulta, as pessoas, esmagadas pela incrível performance, perguntarão: quanto lhe devo, Madame Currupaco? E Madame Currupaco concentrar-se-á e responderá: uma bolacha! Uma bolacha! Oh!
Uma bolacha! E pronto. Por favor, repete isso. A partir de que parte? Coisa tão bonita. Uma bolacha! Uma bolacha! Meu Deus. É disto que se faz boa rádio. São as únicas palavras. Não é? Não, e ainda bem que filmamos isto. É isso, é isso. Fica para a posteridade. O papagaio não estava a falar com sotaque espanhol. Ora, bolas. Muito investimento nisto. Está bem, para. Uma galheta! Uma galheta! Obrigado, O Vasco. Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place, cumpre os seus objetivos. Claro, não faz sentido. Este mês a oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Temos que ser precisos. Perdeste tanto tempo numa explicação óbvia, não é? É verdade. Bah, seria mal depois falhares ali só. Mas assim, claro. Mas assim se mostra como nós somos uma criatura de várias cabeças em que um tem uma lacuna, o outro tapa. Vasco Palmeirinho apresenta boas ideias! Foi o que voltou a acontecer. Deixa só perguntar à nossa produtora de resto do se Vasco- alguma editora ligou para cá. Ninguém ligou ainda. Estão a fazer fila lá Não, fora. pá, não se percebe. Sim. Não se percebe. Meu Deus. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: edição muito marota. Não é grande coisa como título, mas. Nada. Sim, mas as pessoas ficam. Ficam, é isso. Bom, estamos numa das minhas alturas preferidas do ano, a altura do ano em que está a decorrer em Portugal um salão erótico. Falo do Eros Porto. E eu adoro isto e explico porque é que adoro. Não é tanto por aquilo que se passa nos... Está a ser agora? Está a ser, vi fotografias. Não é tanto pelo que se passa nos palcos deste tipo de certame, é de facto pelas fotografias que os jornais publicam e onde se vêem os espectadores que estão a assistir a isto. Epá, é lindo, eu não me canso de ver isto, porque o público deste evento divide-se em dois tipos, que são os homens que estão com um ar absolutamente tarado e os homens que acham que se estão claramente a esforçar para manter um ar natural, mas que estão com um ar absolutamente tarado. Nuno, o Vasco tem notícias para ti. Então, Já foi. o quê? Já foi? Já. Pronto, mas foi há pouco tempo. Eu recebi as notícias agora. Foi. Foi para em novembro. Não, é verdade. Foi há dias. De 8 a 11 de março. Pronto. Mas está fresquinho, está fresquinho. Mas está fresquinho. Vai há 15 dias. Vai. Eu vi as fotografias e fiquei fascinado com isto. Porque todo o público está com um ar tarado, mas é possível fazer a distinção entre os que estão nas tintas para o que as pessoas pensam e os que estão a olhar. No fundo, esses são aqueles que estão a olhar para os shows com aquele ar. Sabem? Sim. E depois há aqueles que estão desesperadamente a tentar parecer cool e blasé e que acham que estão com uma expressão do rosto normal e descontraída, mas que claramente, e se alguém se aproximar com um microfone ao pé deles, ouve. Ok. É maravilhoso. Aquilo que eu vou dizer parece um insulto ao Marco, mas isto é verdade. Eu fui a vários salões eróticos com a tua irmã. Pois é verdade, eu sei. E gostaste? Muito. É um sítio onde se está bem. Partilhei com a tua irmã das experiências mais surreais da minha vida, que é Sim. ver ao vivo um show. Claro. Um show. E não é difícil manteres uma. Fazendo uma analogia com o balé, era um pas de deux. Sim. Era um pas de deux, Mas não é difícil manteres uma expressão normal num sítio estranhíssimo. desse. Não sabes bem que cara é que has de ter. Não, sim. Se estás como se fosse a apreciar um quadro. Claro. É sempre estranho. É sempre A estranho. alturas viras a tua cabeça. Ah, sério? Claro que sim. Mas a razão porque eu não vou nunca a estes certames é porque tenho receio de ir parar a um destes dois grupos que falei. E vimos a mítica Érica Fontes. Pois. Não, a Érica, já a entrevistei no 5 para a meia-noite, tive uma conversa muito gira, mas não vou a estes sítios porque tenho medo de ir parar às páginas de um jornal com um ar ou com um ar. E eu acho que será péssimo de uma maneira ou de outra. Qual é que achas que é pior? Talvez o. Eu acho que. Porque mesmo mais vale assumir o. Não é? É um assumido. Agora. Bom, eu tenho muito pudor com a maneira como aparecem fotografias e já desabafei convosco sobre isto. Eu sinto que, à medida que vou ficando mais velho, tenho de ter cuidado com as fotografias que tiro, porque eu tenho muitas fotografias parvas na minha carreira devido à profissão de palhaço que abracei e sinto que um dia que eu faleça, a imprensa tem poucas fotos credíveis minhas para ilustrar a notícia.
E por isso eu agora, à medida que vou ficando mais velho, vou pensando em tirar fotos mais sérias e credíveis, talvez a preto e branco. Porque eu sempre aquele estilo, não é? Sim, sim. E eu tenho pesadelos em que estou a ver uma página de jornal com a notícia trágica e na fotografia que está a ilustrar eu estou em cuecas e com um funil na cabeça. Tens muitas fotografias com funil na cabeça e cueca? Não tirei nenhuma, mas que eu me lembro. Mas tenho a sensação que se dependesse de alguns fotógrafos que já me tiraram fotografias, eu estaria em cuecas e com funil na cabeça. E, aliás, vocês sabem, já passámos por fotografias em que ouvimos coisas do género fazer macacadas e caretas. Há muito esta ideia de que pessoas que dizem piadas têm de fazer macacadas e caretas, quando na verdade eu só quero sossego. Isso parece uma música de Carlos Paião. Macacadas e caretas. Sim. Ou então uma sequela de Taras e Manias também. Pois é isso. Bom, vamos continuar com os temas quentes. Esta história é maravilhosa. Era uma vez uma pacata professora americana, casada, 35 anos de idade, vivia uma vida de rotina a todos os níveis. Chama-se Dália e ela diz que queria mais emoção. Diz ela, as palavras são dela: queria mais emoção na minha vida e havia certas coisas nas quais o meu marido não alinhava. Portanto, ela divorciou-se e em pouco tempo largou também a profissão de professora e agora trabalha como dominatrix profissional. Bom. E para além de ter um novo namorado, tem também 2 escravos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os escravos tornaram-se escravos voluntariamente. Ela conheceu-os depois de se divorciar, quando ia divertir-se para bares de fetiche. E a reportagem que eu li sobre a outrora pacata professora diz que estes 2 escravos fazem tudo em casa. Cozinham, limpam, arrumam, fazem compras e passeiam o cão de Dália. E aceitam que ela lhes pague com humilhação, saltos altos por cima das costas, vergastadas nas nádegas e com momentos agradáveis em que eles ficam algemados a sítios. Vidas, no fundo, não? Eu já tentei pagar dessa maneira. Isto é incrível. E, por exemplo, no restaurante não aceitam. Não aceitam, não é? aceitam. Olha, eu não trouxe dinheiro, importa-se que eu lhe pise as costas. Sim. Claro, mas as pessoas não vão nisso. Não se Sinceramente não se percebe. Mas consigo imaginar várias pessoas que nos ouvem a pensar que se calhar é de considerar uma carreira como dominatrix. Mas de facto eu prefiro pagar com dinheiro. Talvez saísse mais barato passar por cima das costas ou vergastar nádegas e insultar pessoas, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Chegar a casa e ainda A pessoa está cansada, não é? Estou super cansado, não me apetece agora vergastar o meu escravo. Eu penso sempre no que eu diria se me fizessem isso. Minha senhora, está parva. Sim, exato. Senhora, repara. Sim. Seja como for, Dália vive feliz desta maneira. Há uma fotografia muito gira nesta reportagem que eu vi, em que ela está com o namorado a passear num parque e o namorado segura o cão pela trela. Eles têm um cão, e Dália segura um dos escravos na outra trela. Ok. E toda a gente parece feliz. Toda a gente está feliz nessa família, não é? Ela diz que é uma boa fotografia de Natal. É ótima, é um belíssimo cartão familiar de Natal. Ela diz que tem fãs que lhe escrevem dizendo que querem ser escravos dela, e então há candidaturas fascinantes a esse cargo de homens que dizem: estou disponível para ficar algemada a uma cama 24 horas por dia. Há pessoas com muito tempo. Muito tempo livre. Muito. 24 horas por dia algemado, mesmo quando ela não está em casa, o que é que eles ficam lá a fazer? E é uma forma de passar o dia que, quer dizer, Mas pensa, sim. Mas pensa na boa desculpa que é para não fazer coisas. É para não posso ir. É verdade, mas nem sequer podes ler. É que vira as páginas, não podes ler, não podes fazer nada. Podes só olhar para o teto enquanto estás algemado. Não... Ela diz que faz muito dinheiro com as suas sessões de dominatrix. Não envolvem relações com ninguém. Ela relações só tem com o namorado. Mas há pessoas que pagam bom dinheiro para que durante sessões de 1 hora Dália os insulte e lhes dê umas palmadas ou umas vergastadas. Ela é feliz com o que faz e diz que ganha muito mais do que no tempo em que era professora. Pois. Eu gosto de pensar que há professores neste momento a pensarem: eu tenho que mudar de vida. Esta é a melhor história de empreendedorismo que eu ouvi nos últimos tempos. Retenho o nome de um dos escravos, não o vou esquecer, porque quando estava a ler notícias julgava que era o nome do cão dela. Mas é o nome que ela deu a um dos escravos. Fluffy. Como? Fluffy, que significa fofinho. O nome do rapaz, na verdade, é Mike, mas foi rebatizado como Fluffy quando foi viver com Mike Dália Fluffy e o namorado. Encostado ao aquecedor. É isso. Bom, para terminar, queria só um alerta muito rápido: cuidado com os patinhos de borracha. Obrigado e bom dia. Não, vi uma reportagem da Time que diz que os patinhos de borracha que existem em algumas casas de banho são, na verdade, um viveiro de bactérias. O vídeo era assustador. Pessoas deram-se ao trabalho de abrir ao meio um pato de borracha para ver o que se passava lá dentro. E o que se passava lá dentro era uma espécie de um musgo castanho. Deus, musgos castanhos, têm tantos tamanhos, são pecados meus. Mas pronto, um patinho de borracha por fora pode ser querideza e amor, por dentro é um monstro de bactérias. No fundo, como algumas pessoas. E eu sei que não vos interessa quem eu como. Exato.
Título deste episódio: Se travesti, não conduza. Vai vir teatrinho? Vai ter a ver teatrinho, sim. O homem Mas que com quem? mordeu Com quem? Não tenho o nada. cão. Hã? É com o Ricardo. É só tá com o bem. Ricardo. Agora só ligo ao pronto, Ricardo. claro. Desde que ele Agora voltou chegou o a esta Ricardo, equipa, eu agora pronto. só ligo ao Ricardo. Só brinquedo o Ricardo. É a namorada nova. É isso. Bom, a grande notícia bizarra do fim de semana é esta. A Rússia acaba de aprovar uma lei que proíbe travestis e transexuais de ter carta de condução. Isto é menos grave do que parece, porque por este andar não tardará que não haja carros na Rússia. Estão a um passo de voltar a ter carroças. Pã! Mas sim, Vladimir Putin deu mais um passo no seu processo de Kim Jong-unismo e falta-lhe só um corte de cabelo característico para obrigar o seu povo a ter. Assusta-me que ele possa exigir que os homens russos passem todos a ter o mesmo nível de man boobs que ele tem. Porque uma das coisas que, infelizmente, depois de eu ter visto, nunca poderei desver é a famosa fotografia de Putin a cavalo, em tronco nu, ostentando seios que eu julgava apenas serem possíveis em algumas mulheres e em mim. Há realmente ali seios. E é bizarro que um país presidido por um homem com tão enormes seios reais venha agora fazer proibições a homens que, em alguns casos, têm enormes seios a fingir. Ponha os olhos nas suas mamas, Sr. Presidente. E tenha vergonha. Só agora ligou o rádio e não me estou a referir, obviamente, ao Presidente da República Portuguesa. Nem ao peito dele. Mas a verdade é que, sim, na Rússia, travestis, transexuais estão proibidos de conduzir, o que, em alguns casos, parece-me ser uma proibição fácil de contornar. No caso dos travestis, eles não estão sempre vestidos de mulher, não é? Não vai ser fácil para as autoridades numa operação stop detectar alguns travestis. O que é que o senhor estava a ouvir no rádio? Era o I Will Survive? Não, senhor agente, está doido? Eles consideram que, isto diz a lei, pessoas como travestis são pessoas desequilibradas e perturbadas que contribuem para o alto índice de acidentes rodoviários na Rússia. Isto é. Bom. Toda a gente sabe isto, não é? A grande relação entre a sinistralidade rodoviária e o travestismo. Quantas vezes a gente ouve, olha, Operação Natal, 12 mortos. 11 eram travestis. Tantas vezes. Eu não sei se já viste no YouTube os vídeos sobre má condução na Rússia. Eu acho que a má condução na Rússia não é culpa de ninguém em particular. Eu julgava que cometer infrações de trânsito na Rússia era tipo assim uma tradição nacional, como, sei lá, o jogo do pau. Não, mas eu já vi esses vídeos. Incrível. Nunca vi plumas nem pestanas postiças. Sim. É sempre uma besta qualquer que tem um pau na bagageira e. Sim, exato. Eu tinha sempre a ideia que na Rússia eles tinham as suas próprias regras de trânsito e que seguiam não os manuais de João Catatal, mas desse outro famoso instrutor de condução, Mad Max. Vão ao YouTube, a sério, ver vídeos sobre trânsito na Rússia. É incrível o tipo de coisa que se faz naquelas estradas. Curiosamente, não me parece que nesses vídeos haja um único travesti. Voltando à lei, no rol de pessoas que estão... Eu tinha este comentário aqui, esqueci-me que eu tinha, portanto não há problema. Voltando à lei, no rol de pessoas que estão proibidas de conduzir, estão ainda, para além dos travestis e dos transexuais, voyeurs, pedófilos, jogadores patológicos, cleptomaníacos e, esta é notável, pessoas com fetiches sexuais. Meu Deus. E eu acho que com esta última, a Rússia é capaz de ter proibido basicamente toda a humanidade de conduzir. Por Olha, ao aquelas menos não há bandas. trânsito. Sim, ao menos. É isso. Paulo Miranda na Rússia não tinha nada que fazer. Como é que funciona? Tinha que pôr umas lantejoulas para ir para a rua para provocar o trânsito. Sim. Como é que isto funciona? Proibição de pessoas que têm fetiches sexuais. Vamos ter de exemplificar com um teatrinho. Um indivíduo na Rússia vai tentar renovar a sua carta de condução. Ora, bom dia. Olhe, vim a renovar a carta. Não sei se tenho de fazer algum exame à vista ou assim. Não. Preciso só de saber se tem fetiches sexuais. Tenho, sim, senhor. Eu aprecio muito apalpar mulheres nos transportes públicos. Então não pode ter carta de condução. Quer dizer que vou ter de passar a andar de transportes públicos? Sim, senhor. Viva! Rússia, penso que deveria haver uma lei que proíba altas esferas de aprovar leis sob influência do vodka. Pensem nisso. O Chorinhas russo era muito português, não era? Era um bocadinho. Era. Realmente poderia ter feito uma coisa meio. Mas era. Eu estava em busca de nós não difícil de sustentar durante muito tempo. Que fizeste bem em pôr os chorinhas português. Eu estava. Esqueci-me de dizer, eu estava com medo. Pá, não, espero que ele não faça um chorinhas russos. Ora, vês-nos, Aí está. vês. Aí está.
Mas é isto, é verdade. Entretanto, entretenham-se a ver vídeos de condução na Rússia, porque vale muito a pena. Eu vou já experimentar. Reparar que há pessoas que conduzem pior do que eu próprio. Olha, logo à noite vou abrir a Cave do Marco, em cavedomarco.pt. Theme song, já. Não. Como é que vais abrir sem ver uma theme song, Nuno Marco? Eu tenho uma theme song encomendada. Ok. Mas ainda não tive do tempo mundo dos de... chutes. Podia ter pedido uma team song. Pois Pois era, era, ao pois time. era. Sim, ao time, exatamente. Eu pretendo ter toda uma banda sonora para a Cave do Marco. Portanto, Mas Vasco, é um site? é um blog, é um blog. sítio onde acontece imensa coisa e vídeos. Porque e... ele já fazia pouca coisa. Claro, é. hoje Sim. mesmo vai haver Fazia-te falta um projeto. Não, não é? Fazia-me falta um Sim, projeto. sim, sim. Hoje- Hoje mesmo vai haver um exclusivo. Vou desmascarar uma grande banda portuguesa. Espera aí, é um exclusivo ou um mostrando- rigoroso exclusivo? É um rigoroso exclusivo. Se não for rigoroso, não. Não é um exclusivo como deve ser. Vai haver uma duríssima verdade sobre uma popular e prestigiada banda portuguesa e um vídeo que vai embaraçar muito essa banda. Mas é comédia, Cave do Marco? É coisas, é cenas no fundo. É cenas. É tudo o que se faz. Vais pôr lá um bocadinho de running dos teus treinos ou não? É pá, se calhar. E tens continuado com os treinos, não? Tenho continuado com os treinos. Hoje vamos correr os dois. É pá, mas temos que combinar um dia. Vamos embora para a frente. O meu problema do meu último treino É é porque que cansa. eu tinha bebido qualquer coisa antes. Não era álcool, atenção, não. Mas basta beber qualquer coisa, pode ser um café, para ir a correr e ouvir schlock. chocalha. Epá, é verdade, é. Sempre Eu, muito por via das desagradável. dúvidas, levo sempre a Algália. Pois. Mas é. Faz parte do material, não é? Não deve dar muito jeito. Se correr, não beba. Nunca tinha ouvido. Mas é de marca. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. A mudança começa aqui. Inscreva-se até dia 12. O homem que mordeu o cão. Quem é que já tem edição escrita? É verdade, desde ontem. Pararam Bom, ao mesmo tempo. Título deste episódio, afinal, não foi o fim do mundo em cuecas na Arábia Saudita. Nem em lado nenhum. Acabou por não ser. Uma vez mais, o mundo não acabou. Não se percebe. No sábado. Combinam as coisas. É verdade, epá, havia uma previsão bíblica de apocalipse O que meu pai estava avisou-me. marcada para sábado. O teu pai avisou que não ia acabar. Que não, que o mundo ia acabar. mas Eu o teu tenho pai cuidado. também estava convencido Eu não disso. apanhei isso. Sim, sim. Era sábado que ia Era acabar. sábado, Sim. David Mead, teórico da conspiração, que andou nos últimos meses a gritar aos quatro ventos que um planeta, o planeta X, ia chocar contra a Terra. Se não, é o telefone. Pois é. Nem o planeta X, nem o planeta 8. Que ainda não chegou Nem a 8 Portugal. clubes. Não chegou nenhum. Quem liga-me. Mas um planeta ia chocar com a Terra e ia acabar com tudo isto, dizia ele. E o próprio David Mead decidiu, não sei se vocês viram isto, mas no próprio sábado, e cedo, ou seja, ele nem sequer esperou pelas 0 horas de domingo para dizer ok, não acabou. Não, ele declarou no sábado: não, as pessoas perceberam mal, não é que o mundo acaba hoje. O mundo começa lentamente a acabar hoje. É todo um processo. Ele admitiu, ou seja, ele não admitiu que estava errado. Aparentemente toda a gente percebeu foi mal o que ele disse. O mundo não acaba, vai. Ele até disse: não estava nada errado. Sim, sim. Sim. O mundo vai acabando, percebem? Pois. Se alguém lhe perguntar, então aí aquela história do planeta que ia chocar, eu acho que ele agora responde lá, enquanto põe as mãos nos ouvidos. Eu nunca vou ser arauto de apocalipse. Nunca vais ser arauto? Não, já se viu que é uma profissão sem futuro. Eu não sei como é que há pessoas que ainda se metem nisso, que consideram isso como uma carreira. Eu, se um dia calhar ser um profeta do fim dos tempos, vou fazer a coisa inteligente que nenhum destes tipos que prevêem o fim do mundo fez. Eu vou prever o apocalipse para um ano em que eu já não esteja cá. 2070. Ok? 2070 vai dar para assustar pessoas que já existem hoje, tipo os garotos, não é? E quando nada acontecer, não tenho de prestar contas a ninguém. Talvez o meu filho tenha de prestar contas, já sexagenário. Mas eu vou deixar-lhe um recado escrito a autorizá-lo a dizer que eu era chalupa. Embora bom tipo, só que chalupa. Só que chalupinha. Sim. Tu achas que em 2070 já cá não estás? Pois estava a pensar nisso. Para 2070. Não Estamos em falta. 2017, não é? Sim. Portanto, são 53 anos. Precisa de muita 53 anos, eu tenho sorte. 46. Nunca sabe, meu querido. Nunca sabe. E mais, tenho notícia para ti. Vai estar a fazer esta rubrica. Claro. Bom, mas eu acredito, não, 2070 já não estou cá. Pessoal, 2070, vai tudo com os porcos. É a minha profecia. Está escrito na página 352 da livro lista O telefónica. Segredo de Frederico. Lista telefónica de Lisboa Cidade. Ah, é? De 96. De E 1996. a perguntar se ainda existia lista telefónica. não é? Não, juntas letras das linhas 2, 27, 59 e 153. E está lá a profecia.
Bom, tem aqui uma Lisboa, notícia da secção Dinheiro Bem Gasto. É sobre um recente leilão que aconteceu em Maryland, na América. $6.737 foi a quantia paga por umas cuecas de Hitler. Alguém comprou umas cuecas de Adolf Hitler por $6.737. A história destas cuecas é interessante. Hitler tinha-as deixado num hotel de luxo. Peraí, Marco, peraí. Tu vais contar agora Vou. uma história que envolve cuecas de Adolf Hitler? Exatamente. O Hitler deixou-as num hotel de luxo na Áustria em abril de 1938, pouco tempo depois da Áustria ter sido anexada pela Alemanha nazi. É provável que lá no fundo ele tenha pensado: eu também não posso ficar com países assim sem deixar nada. Claro. Vou largar aqui qualquer coisa para não dizerem que eu fico só com o país e não dou nada a ninguém. Olha, Eu gosto de era pensar- as cuecas, toma as cuecas. Eu gosto de pensar que quando ele chegou ao seu bunker, ligou, sentiu falta das cuecas. Ele ligou para o hotel. Estou? Só para saber se ficaram aqui umas cuecas. Sim. Foi. Não, senhor Adolfo, Não, não ficou. não. Tem certeza? Tinha roupa de cama? Não? As cuecas são incríveis. Aconselho-vos a procurar imagens das cuecas de Hitler. Foi o dono, foi o neto dos donos do hotel que agora vendeu as cuecas por este preço jeitoso, $6.737. E sobre as cuecas de Hitler há que dizer então que se trata de uns boxers. Uns boxers bastante largos. Os ditadores sanguinários precisam de espaço e de conforto em baixo. As cuecas têm as iniciais AH bordadas, o que significa que, apesar de terem pertencido a Hitler, podem ainda hoje ser perfeitamente usadas por um António Henriques ou um Alberto Hernandes. E quando eu digo que podem perfeitamente ser usadas, acredito mesmo que sim. Há que dizer que as cuecas de Hitler em linho branco, com riscas finas, mas não impecáveis. São cuecas Eu vestia aquelas cuecas hoje na boa. Eu vestia as cuecas São de cuecas de riscas finas? São de risca fina. Oh, Marco. Mas não por aquele preço de certeza. Não. Ora, deixa eu fazer uma coisa. Se tu soubesses que Adolf Hitler tinha usado aquelas cuecas, tu eras capaz de usar também? Talvez não. Mas tem um ar tão suave. A indústria da roupa interior na Alemanha nazi fazia cuecas duráveis, as cuecas tão como novas. Outra informação útil sobre as cuecas de Hitler: aparentemente, no auge da Segunda Guerra Mundial, Hitler era um pançudo, pois estas cuecas de 1938 são XL, tamanho 39. Bom, a casa de leilões que agora vendeu as cuecas diz que no passado já tinha vendido roupa interior de Eva Braun, mas que é a primeira vez que venderam roupa interior de Hitler. Veja lá, não troquem. Eles Quem é que quer comprar isso? Mas conseguiram, conseguiram vender. É lendária uma história que tu contaste aqui de uma vez das cuecas da Rainha Vitória que foram vendidas. É verdade. Eles são um lençol. E que eram também usadas como velas em algumas provas de vela. Exatamente. Eram muito grandes. Muito grandes. Mas pronto, quase $6.800 por cuecas. Se alguém tiver roupa interior de ditadores em casa, é nisto que a coisa está avaliada neste momento. É ótimo material em que investir hoje em dia. Imobiliário e cuecas de ditadores. Ando eu a jogar no Euro Milhões. já Se viste? ouvir isto. Na Arábia Saudita, para terminar, houve bronca com um livro escolar para crianças. É uma bronca mais bizarra e cómica do que aquela que houve cá com os livros de atividades para meninos e meninas. Esta aconteceu num livro de história, num capítulo sobre as Nações Unidas. Está lá uma fotografia do rei Faisal a discursar na ONU, e o que aconteceu mostra como é que os livros são feitos hoje em dia. Aliás, como é que tudo é feito hoje em dia. Ninguém pede licença para uso de fotografias, as pessoas vão sacá-las ao Google, seja para uso pessoal ou para uso público num livro. E foi o que aconteceu. Claramente, a editora do livro foi à net buscar a primeira imagem que encontrou do rei a discursar na ONU e não reparou num pequeno detalhe. Aquilo era uma fotomontagem na qual, ao lado do rei, na foto ao preto e branco, está Yoda, o sábio mestre Jedi de Star Wars. Yoda está photoshopado de maneira super convincente ao lado do rei. Ninguém se apercebeu até o livro estar impresso e nas mãos dos alunos no arranque do ano letivo, e agora as autoridades decidiram retirar o livro de circulação. Entretanto, descobriu-se que o autor da montagem é um jovem de 26 anos chamado Abdul Al-Sheri. Ele tem obra vasta na internet e basicamente o que ele faz é juntar figuras de filmes em fotografias históricas. E ele diz que quando pôs o Yoda nas Nações Unidas estava a prestar homenagem não só ao universo Star Wars, mas ao próprio rei. As pessoas que fizeram o livro fizeram uma busca, se calhar demasiado rápida, no Google, puseram foto no livro sem perceber que estava ali o Yoda, possivelmente com uma fotografia era a preto e branco. O responsável por aquilo não se apercebeu. A cor era mais fácil de detectar. Há ali um velhinho verde. Mas assim a preto e branco passa Mas isso só. é muita piada. Passa por um indivíduo baixo e extremamente idoso que está ali. Só que há o Yoda nas Nações Unidas ao pé do rei. É lindo. Mas ao mesmo tempo a imagem é maravilhosa. Pois É lindo, é Tem o lindo. seu Está quê tão de bem poético feito. até. Está muito bem feito o Eu Photoshop. não vejo mal nisso. Opa, que Também acho que maravilha. não. Também acho que não. Que maravilha. Estou a imaginar a pessoa que tinha só essa missão de encontrar uma fotografia no Google. Antunes, encontraste? Encontrei, está aqui uma muito gira. Ótimo, Antunes. Então você mete-me o Yoda nisto, Antunes.
O homem que mordeu o cão. Título deste episódio, por estas e por outras, é que eu não me depilo. O que é que o provedor de títulos acha deste? É interessante, não é? Interessante. Ok. Ia dizer gosto, mas depois da palavra de pilo, eu dizer gosto ia ser Ok, apenas ok. assim. Bom, eu gosto de pensar que esta rubrica é de certa forma didática. Eu gosto de pensar que pessoas aprendem de facto coisas ao ouvir O Homem que Mordeu o Cão. Mas lá está, eu também gosto de pensar que unicórnios voadores existem. Tá E bem, não mas existem. que seja, Não existem. aprendem coisas que não devem fazer, vá. Aprendem. Isto é sempre uma moral muito rica. Seja como for, eu gostaria só de sublinhar esta questão. Possivelmente pessoas ficaram desiludidas com a revelação de que unicórnios voadores não existem. Mas não existem. Nem sequer unicórnios não voadores. Quando muito consegue-se pôr um cornicho de cartão preso à cabeça de um cavalo. Mas não há possibilidade de ir mais longe do que isso. Já tentaste no que toca fazê-lo? a conseguir obter unicórnios. Já elevei um coice. Mas pronto, vamos pensar que depois de ouvirem esta primeira história de hoje, pessoas aprendem algo de modo a que não lhes aconteça o que aconteceu a esta querida senhora. A querida senhora em questão decidiu contar nas redes sociais, é uma senhora inglesa, acho eu, ela decidiu contar a odisseia que viveu ao tentar depilar-se uma noite depois de toda a família já estar a dormir na pacatez do lar. Ela sacou do seu kit de depilação, que incluía... E eu peço desculpa que eu não percebo nada de depilação. Wanda, ajuda-me. Há umas tiras. Há umas tiras sim, de cera, sim, não cera. é? Tiras de milho. Que se podem usar em casa. Não sim. consegues depilar-te com tiras de milho. Não experimento com Digo-te eu tiras que já de milho. experimentei. Eu já Não experimentei tudo. Já experimentei tudo. Bom, mas pronto, há umas tiras, não é? De cera. Confirmo, sim. E o que perdi-me? Espera, cá está. Pois, tinha umas tiras de cera, daquelas que se colam e depois puxa-se e os pelos saem. É assim que funciona, isso não é? mesmo, é. É assim que funciona. Eu vou tentar traduzir a notícia do jornal inglês Daily Star, contou esta história. Wanda, vais ser consultora de depilação caso eu esteja a ver mal, a explicar mal. Explicar mal os procedimentos. verdade. O que diz aqui é que a senhora deveria ter esfregado as tiras de cera uma na outra para aquecê-las. Quer dizer, as tiras têm formas de funcionar diferentes de marca Pois. para marca, mas Pois, essa pois, se calhar pois, era de esfregar, sim, para aquecer, Pronto, não é? esfregar, Para sim. aquecer, Em vez disso, a senhora decidiu usar um secador de cabelo para aquecer a cera, ok? E de notar que ela foi fazendo updates desta aventura numa rede social, foi no Imgur. Eu não sei que rede é esta. Também não. Desculpa. Imgur. Que megure. Eu estou muito velho. Mas eu ainda sou do tema em que as pessoas não partilhavam depilações com o mundo, não é? Mas neste caso, ainda bem que esta senhora partilhou, porque é uma narrativa fascinante de acompanhar. Ela foi dizendo coisas como: sou a Shira, guerreira contra a ameaça do pelo e feiticeira da pele suave. Tá bem, tá. Bom, parece que estava tudo a correr bem. Ela diz que o problema foi quando chegou à chamada linha do biquíni. Como não aqueceu a cera da maneira adequada, diz ela que a cera começou a escorrer, o que provocou o grande sarilho da noite, mas com o qual ela lidou com surpreendente sentido de humor. Eu não seria capaz de lidar com isto da mesma maneira, e é por isso que eu não me depilo. Mas nada como ler a atualização que ela publicou a dada altura, que diz assim: tenho o rabo completamente fechado. Está selado. Está colado com a cera. Estou a andar pela casa de banho como um pinguim, a tentar perceber o que hei de fazer e a pensar para mim própria, por favor, que não me dê vontade de fazer uma necessidade número 2, porque a minha cabeça é capaz de explodir. E a senhora começou então a pedir dicas do género: o que posso usar para derreter a cera? Acabou por achar boa ideia usar água quente. E passa a citar a descrição dela. E é admirável que ela consiga ser tão articulada e ter tanta verve, estando com as nádegas coladas uma à outra. Diz ela: a água quente derrete a cera, por isso vou encher a banheira com a água mais quente que conseguir, vou meter-me lá dentro, a cera vai derreter e depois vou poder limpá-la facilmente. Olha, deixa-me perguntar, isso correu bem? Era bonito que tivesse corrido. Mas o que aconteceu a seguir, senhoras e senhores, e que faz desta senhora a versão feminina de Nuno Marco, foi isto. A senhora ficou com o rabo colado ao fundo da banheira. Pá, mas essa cera era forte. Não conheço essa marca. E pronto, e ainda lá está hoje. Ainda lá está hoje, não é? Teve de adaptar a sua. Não está. Calma, tudo acabou por se resolver com paciência e arte. Levou tempo. É provável que tenha provocado alguma dor, mas a senhora não só conseguiu descolar o rabo da banheira, como conseguiu também descolar as nádegas uma da outra. E a senhora hoje está devidamente descolada. Eu penso que se impõe em 2 palavras para quando ela quiser proceder de novo à retirada de pelos. 2 palavras apenas: Gillette. Bom conselho, estás a ver? É mesmo. Isto é horrível. Ficar com o rabo fechado. Pá. Já te aconteceu, César? Caladinho.
Estava muito caladinho. Estava a pensar na Só situação. ficar com isto, era? Não, ainda não. Nesse patamar. Nunca fiquei com o Rafa. Epá, curiosamente, nunca fiquei Já com te o Rafa. aconteceu muita coisa, mas isto. Muita coisa. Isso nunca me aconteceu. Realmente está coisa. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio. Título deste episódio. O que é isto? Enganaste de sábado. É um episódio. Tótulo deste episódio do homem que mordeu o cão. Podia ter corrido tão mal isto agora. Pois é. Título deste episódio: Oh, mãe! Não é homem. É Oh, vírgula mãe. Sim. Bom, há muita coisa para falar hoje neste Homem que Mordeu o Cão. Antes de mais, tenho a dizer o seguinte: falar dos meus problemas aqui acaba por ter um lado de terapia. O facto de eu ter falado aqui no meu drama diário de me esquecer que tenho a carteira enterrada no fundo do bolso das calças quando chega à portagem e de todos os dias ter de suar para dar à luz uma grossa carteira em frente à pessoa da portagem, porque calças, carteira e carne da coxa, tudo se torna um bloco espesso. Carne da coxa, é o que se pede no talho, não é? É. Pois bem, isso mudou. É com grande alegria que vos digo que ontem fui à Via Verde e tratei de tudo. Mentira! Não fui. Quem me toma? Não fui. Eu agora estava a acreditar. Não. Então, Mariana, mas eu agora sou uma pessoa que vai a sítios. Não há milagres. Não há Desde milagres. quando? Porquê me tomam? Que ultraje. Mas malta, melhorei. Há que dizer que melhorei. Desde que desabafei ontem sobre isto, já passei várias vezes por portagens e a carteira esteve sempre fora do bolso. Ok? Ontem, isso foi ontem, não é? Consegui. E hoje? E hoje? Sempre pousadinha no banco, ao meu lado. Se eu estiver com alguém no banco, pouso a carteira no colo da pessoa. É o colo da Teresa. Vasco, quando eu te der boleia para o Taskmaster, Sim. ficas a segurar na carteira. Fico, sim, senhor. Pronto. Ao colo. Já agora, possíveis assaltantes do carro do Marco já sabem. É só olhar para o banco. Não, mas sempre pousadinha no banco. Epá, a leveza e a fluidez com que eu pego na carteira e tiro o cartão e dou à pessoa da portagem. É uma vida nova, é uma vida E por nova. isso quero agradecer-vos a vocês aqui no estúdio. Epá, nada, estamos cá para ajudar. Marco, podes contar connosco sempre. Epá, e no fundo agradecer a Portugal. Também não faz por mais. Outra vantagem da nossa conversa de ontem sobre esta questão da carteira no bolso é que, muito graças à mente perversa do nosso produtor André Penin, nós, na nossa inocência, ontem, quando estávamos a debater este tema, proferimos uma série de frases que, fora do contexto, são efetivamente péssimas. Atenção, e podem nada de induzir, inocente. podem induzir em erro quem Eu as comecei ouça. por dizer, eu sei a pergunta que vou fazer, mas vou fazer lá mesma, que é, deixa-me ver o tamanho. Ok, eu acho que é bom. Mas eu acho que a partir daí descambou e ninguém deu conta. Eu dei, porque é que foi calado, Deste? porque eu só fiz essa pergunta depois fiquei calado. Há dois porcos nesta equipa: Vasco Palmeirinho e André Penin. Então, Concordo. atenção, eu estava mesmo interessado em Pura saber. inocência. Eu estava mesmo interessado em saber o tamanho da tua carteira. Claro, Porque faz parte de todo o problema. O André extraiu um pedaço desta nossa conversa e Extraiu um pedaço também, não é? A expressão que tu queres usar, tendo em conta o que vamos ouvir. relembro que estávamos a falar de carteiras. Vamos então ouvir. Mas parecia maior. Mostra-me o tamanho. Ei, não, pá, isso cabe no bolso. Cabe. Pensei que era maior, por acaso. Cabe no bolso, porque eu esvaziei-a. Cabe no bolso, porque eu esvaziei. Isto é grotesco. Não é nada grotesco, estamos a falar da tua carteira, qual é que é o problema? Pois Como é que- estamos, mas Se as pessoas levam isso para o outro lado, isso é. É um problema das pessoas. Claro. é isso. Mas a pureza da minha mente, epá, eu não me apercebi. Beja, tu se calhar também não te apercebeste que estávamos por estes caminhos. O Diogo, a perceber. Eu apercebi, mas era um comboio que já ia a grande velocidade. Mas lá ia fazer está, o quê? mas lá Eu está. sou a única pura aqui que não deu conta de nada. E eu que eu estava a segurar na carteira. Para não mim percebi. era inequívoco que estávamos a falar de uma carteira. Eu tinha a carteira na mão, não tinha outra coisa na mão. Não, eu apercebi, mas eu vou fazer o quê? Não é? Estava a acontecer, estava a acontecer. Mas vocês portaram-se com uma incrível dignidade. Há que dizer. O assunto era sério também. Sim, não é? sim. Bom, há um outro assunto que eu queria trazer aqui antes de vos contar a história que preenche a edição de hoje, e que é o seguinte: há uns dias eu decidi que vou fazer uma coisa que não faço há anos. Tratar da Via Verde. Não, Vasco, alguma vez. Então, Então agora Tomas? sei. Não, é algo um pouco mais fácil. Eu decidi que vou fazer um novo livro do Homem que Mordeu o Cão.
Cão. Vais? Sim. O último já saiu há anos e anos e eu acho que há todo um tesouro de histórias que deveria ser imortalizado na página impressa e encadernada. Muito bem. Olha, quantos livros do Cão é que já há? Tens ideia? Ao 5, 6? todo, espera, Mais? 1, 2, 3, uma edição especial do primeiro, 4, 5. Há um que reúne os primeiros todos num volume só, ómnibus, e que comenta, o Marco Ledouros comenta as estupidez que escreveu no passado. Coisas que tu inventas só para ganhar dinheiro. E portanto, não sei, são bem 5 ou 6, não sei. É uma coisa assim. Agora vai um novo, não é? As pessoas não precisam de mais do que os 2 últimos, ok? Porque um chama-se Os Clássicos e reúne os 3 Era o verde, primeiros. não era? É o Capa verde, sim. E depois, entanto, saiu um cujo nome eu nunca soube reproduzir, mas está aqui. É o novo, incrível, definitivo, arrebatador, estrondoso e monumental e titânico livro do Homem que Mordeu o Cão. Portanto, eu chamei isto ao anterior, não sei o que é que vou chamar agora a este. Mas abri um post no meu Instagram porque preciso da ajuda dos ouvintes desta rubrica e de vocês também, para que me digam dos últimos anos que histórias acham que devem fazer parte deste novo canhanho do Homem que Mordeu o Cão. E portanto já tens aí a palavra certa para o livro. Pois é. o canhanho. O canhanho do cão. Sim. O cãonhanho. O derradeiro caminhanho. O derradeiro. Pode ser que é o derradeiro mesmo, que depois saia mais. Sim, exato, claro. Na sexta-feira 13 também havia um que era da Final Chapter e depois houve bem mais 10. Resurrection. Sim. Mas pronto, existe este post no meu Instagram e podem lá dizer. Inevitavelmente as coisas como uma velha fora do comboio vai ter que fazer parte, mas pronto, digam de vossa justiça. Bom, vamos ao desabafo de um jovem, um anónimo que deixou esta história real no Reddit e que, coitado, está meio traumatizado. Diz ele: notei que a minha mãe estava a comportar-se de forma esquisita ao pé dos meus amigos. Bom, eu lembro-me que parte da magia de ser jovem, não sei como é que foi convosco, mas parte da magia de ser jovem estava no suspense e no receio de que os adultos da nossa família, nomeadamente os nossos pais, de alguma forma nos envergonhassem. Acho que faz parte da mística. Óbvio. E sinto que, de certa forma, o meu filho está na idade de sentir isso em relação a mim e à mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não nos deve preocupar enquanto pais, porque é normal, não é? É suposto nós sermos um bocado embaraçosos para os nossos filhos na adolescência, não é? Ainda por cima, o Pedro tem pais que estão na vida pública e que dizem coisas nas respectivas rádios, às vezes sobre ele. E eu acho que é digno de respeito e admiração que ele tenha a elegância de não nos chatear muito com os embaraços que eventualmente nós lhe provocamos. Os meus pais não tinham vidas públicas, não é? Portanto, eu sabia que a acontecer embaraço era só quando eu levava colegas lá à casa. Não havia o risco de embaraço extra, porque nenhum dos meus pais falava na rádio ou na televisão ou na internet, porque ainda por cima dava-se o caso dela não existir. Que tempos sossegados. Eram tempos em que acreditávamos que não existia estupidez. Isso foi uma descoberta da internet. Foi. Então há estúpidos. Bom, mas prossigamos com a história deste jovem, porque isto é surpreendente. Ele notou então que a mãe estava a comportar-se de maneira estranha junto dos amigos dele quando eles iam lá à casa. Quão estranha? Cá vai a explicação. A minha mãe, nesses dias, diz ele, aparecia não só com roupas mais ousadas, decotes e saias mais curtas, como também encontrava pretextos para entrar no meu quarto quando eu lá estava com os meus amigos, dizendo que tinha o intuito de limpar o quarto, embora isso resultasse apenas em momentos em que ela se curvava perante o olhar algo espantado e embaraçado dos meus amigos para supostamente limpar ou apanhar coisas do chão. A mãe? Sim. Ele disse que isto era estranhíssimo e que o chateava de veras, porque era um ritual que se repetia. Venha aqui limpar. E zunga, lá estava a senhora curvada de forma gratuita, expondo-se para aquela juventude. Diz ele. Saltei muito aqui a história. Ok, diz ele. Tentei não dar muita importância a este comportamento da minha mãe. Achei que era só uma forma de chamar a atenção. E sou sincero, sempre acreditei que a minha mãe não iria mais longe do que isto e não iria dar nenhum passo. Isto passou-se. Diz ele, às quintas e às sextas tenho uma aula com um dos meus amigos e a seguir vou trabalhar. Esse meu amigo dizia-me, epá, devíamos passar mais tempo em tua casa. Por uma razão. Claro. Os decotes de tua mãe. Não, ele não disse isto. Quando o tipo conta esta história, eu sei que já são 9, eu vou correr. Quando o tipo conta esta história, lhe perguntou porquê. Desculpa, Paulo. Vai valer a pena também ouvir isto. O preâmbulo. Quando o tipo que conta esta história perguntou ao amigo, mas porquê em minha casa? Não podemos encontrar-nos mais na tua casa? A resposta do meu amigo foi, não, e eu digo-te porquê. O Wi-Fi
O Wi-Fi na tua casa é melhor que na minha casa. Ele aceitou esta ideia do amigo e diz: o meu amigo, a dada altura, pergunta-me sobre o meu emprego. Ele parecia estar farto das aulas, queria saber como funcionava o meu trabalho e também como é que eu aguentava acumular aulas com o part-time. E fazia-me imensas perguntas. Não é cansativo, tens um emprego depois das aulas, mas que horário fazes? Como é que aguentas? A que horas chegas à tua casa depois do trabalho? Ele respondeu a todas estas questões prementes do amigo e, de facto, a dada altura, o amigo deixou de ir às aulas. E o tipo que deixou esta história no Reddit perguntou-lhe: mas desististe das aulas? O outro respondeu: assim como eu te tinha dito, já estava a pensar em desistir, acho a disciplina muito difícil. E pronto, ok, a vida seguiu em frente. Era incrível esta história acabar aqui e eu ter gasto todo este tempo da vossa vida e dos nossos ouvintes com uma narrativa sem qualquer interesse. Mas vamos então ao que se passou na semana em que ele escreveu isto no Reddit. Ontem, diz ele, depois da aula, reparo que me esqueci da minha farda para o meu trabalho. Então tive de ir a correr a casa antes de ir para o trabalho. E foi aí que encontrei a minha mãe na cama com o meu amigo. Eu sabia. Estava a saber onde é que isto ia descambar, mas ainda assim choque e horror. O amigo estava à procura do router. Desculpa. Sabem o que é que ele ouviu quando chegou a casa? Ele chegou lá a casa e ouviu isto. Mas parecia maior. Mostra-me o tamanho. Ainda pode isso cabe no bolso. Cabe. Pensei que era maior, por acaso. Cabe no bolso, porque eu esvaziei. Bom, ele diz que lá no fundamento dele, ele sentia que algo bizarro estava a passar-se, mas nunca quis assumir. E então ele percebeu tudo: a razão pela qual o amigo achava que tinha de passar mais tempo lá em casa, a razão pela qual o amigo queria tanto saber os horários do part-time dele, a razão pela qual o amigo deixara de ir às aulas. Há que dizer que tanto ele como o amigo são maiores de idade. Por isso, sendo esta uma história estranha, é ligeiramente menos estranha por esse lado. Mas ponham-se na pele deste pobre diabo que se esqueceu da farda do trabalho, vai a casa a correr e encontra o melhor amigo e a mãe na cama, suponho que nus, embora ele omita essa parte, e é compreensível dado o quão abalado e traumatizado ele ficou. Diz ele: para ser sincero, fiquei horrorizado. A minha mãe pediu-me desculpa, mas desde esse dia nunca mais lhe falei. Peguei nas minhas poupanças e mudei-me para um motel. A minha vida nunca esteve tão estranha como agora e não sei o que fazer. Imaginem o caos, como prosseguir a vida naquela casa como se nada tivesse acontecido. As pessoas nos comentários pode ser muito pior. Pronto, ficaram-se a ajudar. O amigo pode passar a ser padrasto. Depois pode. Uma das pessoas nos comentários diz: primeiro corta imediatamente relações com o teu amigo, isso acabou, e de certeza que tens outros amigos na faculdade com mais noção dos limites. Se tiveres de voltar para a casa da tua mãe porque o dinheiro há de acabar, tem uma conversa com ela e diz-lhe que não irás tolerar de novo que ela saque namorados entre os teus amigos e colegas. Que será assim uma conversa estranha para um filho ter com uma mãe. Mas atenção, boa sorte com isso. Está bem, mas a mãe também pode escolher os namorados que quer, não é? Claro que sim. Sim, mas era estranho ali lá o quarto e há pessoas mais drásticas. Há uma pessoa que diz: isto não tem retorno, deixa-os lá na vida deles, arranja dinheiro para seres independente e sai de casa porque isto está demasiado estranho. Arranja dinheiro para seres independente é aquele conselho que hoje em dia só uma pessoa sem noção dispara com esta leveza, não é? Além disso, e tirando esta tendência dela para os colegas, não há nada nesta história que diga que a senhora é uma má mãe. Claro, okay? Mas por falar nisso, é importante um filho não cortar relações com a mãe. Ele combina um café com a mãe do amigo. Olha, já agora. Sim, nunca já agora. sabe. E depois double date. Claro. Fica tudo organizadinho e fica tudo bem. Onde é que vamos sexta, pessoal? Boa solução, Vasco. Obrigado. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: Cenas malucas de Natal e eu camandro. Como vocês perceberam, eu ainda não tinha feito o título do episódio. Não tínhamos dado por isso. Não. O homem que mordeu o cão. Olha, eu tenho que vos falar de uma coisa emocionante. Houve um ouvinte nosso, o João Silva, que numa destas sessões de autógrafos do Algarve me levou um caderno que ele e o irmão, em 1999, repara bem nisto, faziam. Eles ouviam as edições do Homem que Mordeu o Cão. Tinha o Homem que Mordeu o Cão para aí 2 anos. Ainda a rádio era a preto e branco? Ainda a rádio era a preto e branco, exatamente. E eles tomavam nota à mão de todas as histórias. É um documento histórico que está ali. Eles tomavam nota à mão num caderninho pautado, então, com ilustrações. Depois disso tiveram uma vida? E tiveram uma vida, isso é que é incrível. E eu agora convenci-os a escanearem as páginas daquela espécie de diário do Homem que Mordeu o Cão. E é fabuloso, eu estive a folhear aquilo e eu reconheci expressões minhas nos textos deles escritos com uma letrinha escolar. Inacreditável. Eu sinto-me feliz com os fãs que nós temos. Eles tinham que idade na altura? Olha, eu não sei, mas é de certeza que eram mais novos do que eu.
a ver pela letra, se tinha, não sei que idade é que tinham, mas eram 2 gaiatos e hoje, lá está, é o tipo de coisa que me faz sentir velho. Porque são senhores que ali estão, não é? São senhores que ali estão a mostrar-me um caderno escrito à mão e a dizer: nós ouvíamos quando éramos pequenos. E eu penso: eu sou tão idoso. Bom, esta história é incrível. Há cerca de mês e meio, um homem do Canadá chamado Jordan separou-se da namorada Elizabeth Gallagher. Problema, para lá da tristeza da separação, ele tinha comprado bilhetes para ele e para a Elizabeth para uma viagem à volta do mundo. Ele tinha bilhetes para voos e reservas feitas em hotéis em 5 países. Eu nem sei se nós não falámos disto na altura. Acho que sim. A separação do casal fora azeda e não fazia sentido sequer pensar em reconciliações ou em terem de engolir a presença um do outro para poderem aproveitar a viagem. Por isso ela desmarcou-se disso, nunca mais quis falar com ele. O Jordan ficou com reservas feitas em nome dele e de Elizabeth Gallagher. E ele queria fazer a viagem, não queria perder o dinheiro. O que é que ele fez? Lançou nas redes sociais um anúncio: se alguém chamado Elizabeth Gallagher e que, tal como a minha ex, seja cidadã canadiana, quiser fazer uma viagem por 5 países completamente à borla, tem aqui. Não, ele não fez isso. A data da viagem é precisamente esta semana. Sim. Ora, o que aconteceu? Aconteceu, Pedro Ribeiro. Pessoas mudaram de nome. Apareceu uma Elizabeth Gallagher canadiana. Sim. Ela mostrou o passaporte dela no Mais Facebook. gira do que. Possivelmente sim, é uma mulher muito gira, 23 anos de idade, canadiana, em férias de Natal. Ela diz que se candidatou à viagem por pressão de umas tias que lhe disseram: se não aproveitares és louca. E agora a questão, ela tem namorado. Ela tem namorado. Isso é que é pior. Talvez seja difícil explicar este conceito ao namorado, que é, não só ela vai passar, ela não vai passar o Natal com ele, como vai passá-lo, Natal e passagem de ano, com um completo estranho, que a vai levar a conhecer sítios bonitos do mundo. Reparem na viagem: 21 de dezembro, foi ontem, Nova Iorque, Milão; 28 de dezembro, Praga, Paris; 29 de dezembro, Paris, Bangkok, que é onde vão passar o ano, em Bangkok; 7 de janeiro, Bangkok, Nova Delhi; e 8 de janeiro, Nova Delhi, Toronto. É isto. Porque é que eu não nasci canadiana e porque é que não me chamo Elizabeth Gallagher? O que é que diz o namorado? Lá vai ela com um estranho para a viagem da vida dela. O namorado é em Toronto, o namorado diz que está contente por ela. Tá bem. É um bom Olha, como é que se chama o tipo que perdeu a namorada e depois lançou esse passatempo, digamos assim? É o Jordan. O Jordan. Sim, sim. Cena de filme: Jordan conhece a nova Elizabeth, Sim. apaixonam-se e é o início de uma bela relação. Isto é uma comédia romântica. Vida real, Sim. o Jordan é um grande chato. E ela vai fazer uma viagem e assim que se senta ao lado dele percebe: Sim. erro crasso, não devia estar aqui. Nova Iorque para Milão, ainda vai por cima dos Açores, já vai pensar que erro. Espera aí. erro. Olha, que eu tenho algumas dúvidas, porque um homem que programa isto, com a sim, namorada sim. uma viagem à volta do mundo não deve ser um homem chato. Algo Pois é, diz pois que é. esta Mas olha, Elizabeth é uma grande sortuda. A outra Elizabeth é que não achou isso e separou-se dele. Agora, o namorado desta Elizabeth diz que está contente por ela. Eu imagino que eu esteja contente, sobretudo se o Jordan não tiver tratado da questão dos quartos de hotel e se eles tiverem de ficar na mesma cama. Pois. Parece que o estou a ver a telefonar para a namorada. Então, como é que está a ser, fofinha? E ela: está a ser espetacular. E ele: por que estás a falar tão baixinho? Porque o Jordan está a dormir aqui encostado a mim. Amo-te. Bom. E o outro entrou tão bom. Tão bom. História de Natal da manhã da América. Uma senhora chamada Lynn Cassidy padece de uma doença que lhe surge todos os natais e que a obriga a tomar medicamentos e tudo. A doença é a mais bizarra de sempre, chama-se depressão sazonal. É um tipo de depressão que acontece em alturas específicas do ano. No caso de Lynn, é no Natal. E sim, ok, tristemente esta é uma época em que, se muita gente está feliz, muitas outras pessoas ficam seriamente tristes e deprimidas pelas mais variadas razões. Mas a razão que deixa Lynn Cassidy com uma depressão todos os natais é que é a mais inesperada de sempre. Ela, que tem 54 anos, mãe de família, tem uma vida estável e feliz, fica deprimida no Natal desde os 10 anos, que foi a idade em que lhe deram a informação de que o Pai Natal não existe. E desde aí nunca mais Ora bem, recuperou. para as crianças que nos estão a ouvir, isto é estupidez! Claro. Claro, Porque, alguém claro, é o mentiu Natal. lá. O Pai Natal não só existe, como está coletado nas finanças e tudo. Mas, pronto, disseram a esta senhora. Sim. Quer dizer, esta hora está o pessoal do Ministério das Finanças. Olha. Olha. Como é que não estamos a sacar rios de dinheiro? Vamos já tratar disso. Bom, disseram a esta senhora, quando ela tinha 10 anos, que não foi bem dizerem, já vou contar. O que se passa é que desde os 10 anos
que a depressão dela atinge píncaros de desespero que a obrigaram a ir ao médico e a ter terapia e a tomar comprimidos, porque houve anos, diz ela, em que, apesar das coisas lhe correrem bem na vida, ela no Natal considerou a hipótese de suicídio. Ela diz que aos 10 anos começou a desconfiar que algo não batia certo. Então confrontou os pais com a dura questão: como é? Existe ou não? E ela diz que nem foi preciso os pais dizerem nada. Foi a expressão no olhar deles que, diz ela, a destruiu. Até hoje, aos 54 anos, ela diz que lhe custa organizar um jantar de Natal para a família, porque ela queria muito que o Pai Natal existisse. Existe, minha senhora! Tudo isto por causa do Pai Natal Gate. Isto é uma história incrível. Pai Natal gay? Pai Natal Gate? Não fui gate. Minha senhora, conforme-se lá com isso, quer dizer, não. Olhe para a sua família, faça felizes as suas crianças. Não, mas ela diz que fica feliz depois de tomar os comprimidos. Então pronto. É isso. Nada mais natalício. Ai, estou tão mal, deixa-me cá tomar o comprimido. Boas festas! Tom Christmas, a seguir às refeições. Uma oferta Homes Place, deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Eu gosto de pensar que os comprimidos têm uma marca de Natalon. Eu ando agora a tomar Natalon, que é para ficar bem disposta no Natal. Então, Feliz Natal a si que está a ouvir a Rádio Comercial. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: Campismo, uma saga. É simples, mas é o que é. Uma ouvinte nossa, que tem o nome de Reddit adorável de Margarita Frágola. Tem o nome de Reddit. Ela chama-se Reddit. O ouvinte tem o nome de Reddit. Reddit da Cunha. Ela chama-se Margarita. Chama-se não, é o nome que ela tem lá, Margarita Frágola. Traz-nos o. Deve haver um restaurante com este nome, um restaurante italiano. Margarita Frágola, pizzaria. Ela traz-nos o tipo de narrativa que eu sinto que seria também a minha narrativa caso eu um dia achasse boa ideia fazer campismo. Não é uma coisa que esteja inteiramente de parte na minha mente, mas só o farei quando sentir que não tenho mais nada para dizer nesta rubrica. Sinto que eu, Nuno Marco, a fazer campismo será material de que se fazem as lendas. Porque não tenho dúvidas que tudo vai correr mal. Tudo vai correr mal. A Margarita e a sua família são claramente da minha estirpe. São pessoas que não foram construídas física e emocionalmente para certo tipo de atividades, como campismo, mas ainda assim, e sem que ninguém tenha tido o bom senso de sugerir, não seria melhor ficarmos num hotel, decidiram fazer campismo. Zero preparação para isso, mas achavam que estava na altura de o fazer porque, nas palavras da Margarita, é baratinho, é giro para os miúdos, estar junto da natureza, criar memórias, blá blá blá. A questão é, que memórias, pergunto eu, que memórias queremos deixar à petizada? Será que são estas que aconteceram a estas queridas pessoas? Primeiro passo, adquirir aquilo de que é feito o campismo, não é? Que é uma tenda. Alguma pesquisa depois, diz a Margarita, descobrimos que uma grande superfície de produtos de desporto, que começa com D e acaba em para que é que eu estou a pagar estas botas de caminhada quando nem sequer ando para chegar ao metro? Eles alugam tendas ao dia, não sei se sabiam disso. Sabia. Alugam. Eu adoro estas lojas, porque tudo nelas é promessa. Não sei qual é que é a vossa relação com estas lojas de desporto grandes, mas quando eu entro lá, eu também quero tudo. É como se eu já estivesse a fazer desporto. Adoro. Como se eu estivesse a ter uma vida saudável. Só de estar lá dentro. Dá-me vontade de comprar tudo. E todas as tendas que estão à porta, não é? Eu quero ficar com todas. Só que muitas vezes a única coisa que eu levo de lá de lá é o que eu levo de lá da loja é o quê? São barras de chocolate Ovomaltine. Claro. E adoro. São maravilhosas. São umas que há ali junto às caixas. Sim. E às vezes uma garrafinha de água. E eu digo a mim próprio que é saudável, porque não é cereais, não é? E porque é numa loja de desporto, portanto está claro. Tudo o que é na loja de desporto é saudável. Até aquelas cadeiras de campismo que têm aquele buraco para pôr a cerveja. Claro. É pá, assim que levar aquilo para cá, para a minha sala. Prosseguindo a saga da Margarita e a sua família. Perfeito, pensámos. Equipados, mas sem compromisso para o futuro. O meu companheiro, que vou passar a chamar de Jota, faz mergulho e juntaríamos as duas coisas. Um destino com parque de campismo com piscina e boas praias para mergulho e banhos. E foi assim que escolhemos Porto Covo, que, diz ela, digo desde já, é um sítio lindíssimo e onde toda a gente tem de ir pelo menos uma vez na vida. Permitam-me fazer aqui uma pausa para confirmar entusiasticamente que sim, que Porto Covo
É um dos meus lugares favoritos à face da Terra, no qual e perto do qual já passei férias incríveis, umas delas num grupo que incluía Pedro Ribeiro. Sim, Estávamos na Cabeça de Cabra, localidade, Cabeça de Cabra. Mas íamos várias vezes jantar e conviver em Porto Covo, onde apanhámos também uma das maiores molhas da nossa vida. Sempre, claro. Estávamos no bar 31. Eu pensava que iam dizer bedeiras. Não, molhas. Mas não desviamos molhas é o código para o ok. Exato. Mas voltemos à aventura desta família no campismo. Diz a Margarita, a empreitada pressupôs também colchões para encher no local, os quais adquirimos. Só para deixar claro, a minha experiência anterior de campismo, diz ela, foi na caravana dos meus pais e a de ambos a ocasional montagem de tenda para 2 pessoas num festival de música. Isto parece-me todo um outro nível que há aqui. Não teria valido mais a pena pedir emprestado outra vez a caravana aos pais, partindo do princípio que ainda funciona? Se calhar um bocadinho melhor. O primeiro desafio, diz a Margarita, chegou logo quando fui sem o Jota buscar a tenda à loja. Não estava bem preparada para o chouriço gigante e pesado que me meteram nas mãos, o qual tive logo imensa dificuldade de passar do carrinho de compras para a mala do carro, apenas com a ajuda do meu filho de 10 anos. Aqui, um primeiro erro que foi não verificar se estava tudo dentro do saco. Eu diria que uma tenda para 4 pessoas tenderá a não ser propriamente um saquinho de plástico, não é? Ela devia ter levado mais alguém. Disseste que a tenda tenderá? A tenda tenderá. A tenda tenderá. Com a mala cheia, inclusive com aquela mesa de campismo azul que tem os bancos acoplados. Adoro. Até tinham esta mesinha. Adoro. Nunca tive. Adoro. Eles levaram isto mesmo a sério, não é? Isto não era campismo ocasional. Essas pessoas queriam iniciar uma nova abordagem às férias. Claramente não apenas para estas férias, mas se calhar para todas as que viriam. Lá partimos de Lisboa, diz a nosso ouvinte, uma sexta-feira ao final de tarde, cheios de esperança de ter um fim de semana de descanso e regresso às coisas simples da vidinha. Sendo sexta-feira ao final de tarde, é de antecipar que chegámos ao parque de campismo já quando estava a anoitecer. Claro, eu diria que ir para Porto Covo desde Lisboa até ao fim da tarde é o tipo de coisa que até a mim me faria pensar, se calhar é melhor ir amanhã de manhã. Fim de tarde. Mas pronto, logo à chegada, diz a Margarita, primeira má notícia, a piscina só abria no fim de semana seguinte. Alguma desilusão momentânea, mas rapidamente ultrapassada, porque as praias da zona são lindas, de facto, e havia expectativa de bom tempo, apesar de ainda ser primavera. Mas isto era menino para isto, para ainda em Lisboa ignorar o passo, deixa cá ver se a piscina já está aberta. Sim. Seguiu-se o segundo erro da empreitada, diz a Margarita, a escolha do sítio onde íamos armar a barraca. Demos uma volta pelo parque, que é daqueles que têm caravanas, que são quase casas alugadas durante o ano inteiro. Isto tem a vantagem de fazer com que o parque estivesse quase vazio, mas com a desvantagem de deixar poucos lugares disponíveis. A isto juntava-se a nossa nabice como campistas, porque levámos um fio curto que nos obrigava a ficar perto de uma caixa de eletricidade. São Marcos! São Marcos! Isto ia ser uma aventura minha no campismo. Isto é uma família de almas gêmeas. Para mim. E pela descrição que a Margarita faz, claramente não havia uma pessoa neste casal que fosse a mais responsável, não é? Eles foram os dois fazer campismo semi-improvisado e seja o que Deus quiser. Estou comovido, porque eles são eu. Já estava a ficar escuro, diz a Margarita, por isso lá escolhemos um alvéolo, que além de ser parte dos pulmões também é assim que se chama o pedacinho de terreno onde podemos assentar arraiais no parque de campismo. Além disso, uma palavra engraçada só por si. Alvéolo. Até nisto eles são parecidos comigo. Obviamente que eu adoro a palavra alvéolo. É uma daquelas palavras que tem vaselina. Escorrega. Alvéolo. Vamos para aquele alvéolo. Bom, adiante, diz ela. E diga eu também. Este alvéolo parecia bom demais para estar vazio. Tinha sombra e eletricidade mesmo ao lado. Bem, nessas coisas que eu me diferencio deles é que, apesar de tudo, eu desconfio imenso de quando alguém é bom demais. Já houve tempo em que não era assim, mas essa idade da inocência já se foi. Eu era aquele tipo de pessoa de otimismo inabalável. Eu via um lugar vazio, não é? Numa rua cheia de carros estacionados e pensava, mas como é que nenhum tanto estacionou aqui? E no regresso ao carro encontrava a polícia e um reboque prestes a levar o carro. E era brindado com a questão: então o senhor não viu que isto era uma embaixada? E eu, não. Aconteceu. Mas pronto, a Margarida e a sua família descobriram um local ideal para literalmente montar a tenda. Sombra e eletricidade ali ao lado. Talvez tivesse, segundo ela, um pouco mais de areia que o normal, mas pronto, no chão, mas ok. Diz ela que começava assim a segunda e mais importante fase da nossa ainda curta epopeia: montar a tenda, toca abrir o saco, tirar tudo cá para fora, verificar logo que faltava a bomba, que estava na descrição do que nos devia ter sido entregue. E diz ela, falta um pormenor importante que eu não mencionei. Quando estávamos a escolher a tenda havia 2 hipóteses: a tenda normal, com a estrutura com ferros, ou uma mais modernaça que era sustentada por pilares insufláveis. Qual a nossa opção? A insuflável, claro. Eu já não caía neste erro, malta, porque eu adoro coisas insufláveis. Eu acho que todo o mundo devia ser insuflável. Tenho este sonho de criar um enorme parque de insufláveis. Acho que já partilhei isto convosco, não apenas para crianças, mas para adultos.
Eu amo insufláveis. Não, melhor, criança não entra. Criança não entra, só para adultos. Só para amo adultos. insufláveis. Sabem o que é que eu odeio? Esvaziar insufláveis. Depois. E nas primeiras férias que eu passei com a minha namorada, comprámos um colchão insuflável que eu considero maior do que a própria vida. Era lindo. E desinsuflá-lo no último dia de férias. Ui. Há fotografias. A Teresa fotografou-me a lutar contra o colchão em absoluto desespero. E ela viu-me uma histeria num estado de nervos a tentar esmagar o colchão para o ar sair todo. Um desespero insano que envolveu gritos e impropérios. Qualquer outra mulher pensava: este tipo é maluco, não é isto que eu preciso na minha vida. E ainda assim ela não desistiu. Já eu, a da altura, desisti do colchão. Impossível voltar a enfiá-lo na caixa, e então foi meio insuflado para Lisboa. Bom, como tínhamos colchões para encher, diz a Margarita, levámos 2 bombas com bateria. Boa. Só que, diz ela, 2 bombas com bateria que rapidamente percebemos que não serviam para a tenda. Valeu-nos o Jota, que é prevenido, levou uma bomba de dar à mão. Afinal, há alguém ligeiramente mais prevenido neste clamas. Pá, encher uma tenda gigante à mão é melhor que se fosse com a boca. Mas ainda assim, pobres braços. Os pilares insufláveis faziam uma espécie de cúpula que sustentava a tenda, que é daquelas com 2 quartos e uma entrada, espaço comum entre eles. Tinha wall e tudo. Percebemos isto pelo desenho das instruções, diz ela. Eram naturalmente difíceis de entender, estavam presas ao saco, como se fossem uma etiqueta. E é até aqui que este relato se sustenta com alguma lógica, porque a partir daqui foi o caos total. Ótimo, é o que a gente quer. Em primeiro lugar, mesmo com os pilares cheios, a tenda não se aguentava em pé. Demos a volta à base várias vezes, mudámos a nossa ideia de onde seria a frente, noutras tantas. O ponto é que isto está quando não sabe qual é a parte da frente e a de trás de uma tenda. Péssimo sinal. Procurámos no YouTube instruções de montagem daquele modelo, onde pessoas super sorridentes e com coletes com muitos bolsos demoravam 5 minutos a montá-la, claro. Irrita-me sempre isto nos manuais de instruções do YouTube, que pá, aquelas pessoas fazem com que tudo pareça tão fácil e tão intuitivo e simples, não é? Grandes porcas. Diz a Margarita, convencemos-nos alternadamente que tínhamos trazido um modelo diferente da que estava nas instruções. Entre um ou outro insulto à grande cadeia desportiva e umas chamadas de atenção mais exaltadas aos miúdos, que estavam naturalmente entre a confusão total e alguma excitação febril por ver os pais tão desorientados, a noite chegou completamente e estávamos a iluminar a nossa área de trabalho com as lanternas dos telemóveis. Imagina a luzerna, parecia um estádio. Pergunto a vocês, mas estavam ao pé da eletricidade, porque é que só tinham as pífias lanternas dos telemóveis? Diz ela, é que a chave da caixa de eletricidade só nos era dada quando escolhêssemos o local definitivo onde ficar, e nem isso estava certo. E porquê? Diz ela, pelo meio do desespero crescente, o Jota, o marido, começou a espirrar. E é por esta altura que eu devo mencionar que o Jota é alérgico a gatos. Como é que gatos entram aqui ao barulho? Ela explica já a seguir. Uma inspiração mais profunda, necessária até para nos acalmar, confirmou a suspeita. Cheirava a xixi e a fezes de gato. E aqueles perceberam tudo. Tínhamos escolhido o alvéolo, que era a casa de banho dos gatos locais. Muito bem escolhido. Excelente. Pontaria. Bravo! Por alguma razão não estava lá ninguém. Apesar da boa posição no que toca à sombra e eletricidade, mas aparentemente seria eletricidade para usufruto dos gatos. Que já se sabe que quando faz xixi e cocó, o gato aprecia ler. E à noite se calhar só consegue isso com candeeiros. Diz-me que foram para casa. Os gatos não têm telemóveis, mas na minha mente têm livros e candeeiros. Os gatos eram muitos, diz a Margarita, e andavam a rondar, devíamos ter desconfiado. Toca a mudar de lugar para não perdermos mais tempo. Foi logo para um relevado que não tinha sombra, mas sem rolinhos mal cheirosos à vista, que havia do outro lado da rua. Eles devem ter encontrado muito aqueles croquetes pelo chão, não é? Iam dormir em cima disso. O fio da eletricidade teve que passar a estrada, mas naquela altura pensámos que se lixe, e diz ela, não mencionei o passar do tempo em horas porque é só ridículo, mas digamos que eram perto das 8h30 quando começámos, e às 22h30 pus os miúdos a tratar do jantar. A tenda, a essas horas, nem vê-la, que inferno. Era preciso comer, ela pediu ao filho mais velho, 10 anos de idade na altura, que fosse abrir as latas de atum e esvaziar o óleo. Diz ela que o miúdo apareceu coberto de óleo da cabeça aos pés por um lado. Por outro, os miúdos deixaram o atum a descoberto enquanto os pais se debatiam com a tenda. Diz ela, o que é que eu disse que havia aos montes naquele parque? Claro. Lá estava o que seria uma boa parte do nosso jantar a ser devorado pelos gatinhos locais. Bom, mudado o sítio da tenda, agora só interessava mantê-la em pé. O Jota apercebeu-se tardiamente, dada a hora que provavelmente a tenda tinha-nos sido entregue mal desmontada. Neste caso, a superfície que serve de chão devia estar separada da estrutura, como estava. Chamámos o mais velho e entre ele e eu segurámos os pilares insufláveis o melhor que conseguimos. O Jota conseguiu prender com as cordas e a tenda lá se aguentou, com toda a possibilidade de desabar durante a noite, mas aguentou-se. Pá, porquê é que alguém na história da humanidade inventou o campismo? Pergunto eu. Entretanto, diz ela que passado um bocado estavam os dois a comer o seu triste jantar em pratos de papel empapados e a beber uma cervejinha pouco fresca, mesmo exaustos e sentadinhos na nossa mesa azul com bancos acoplados que mal dá para enfiar as pernas. Acabámos os 4 a rir ao lembrar as horas anteriores. A Odisseia ainda demoraria mais um pouco, connosco já bastante passados pelos miúdos não adormecerem, mas alguém esperaria outra coisa depois de toda aquela agitação. Na manhã seguinte o Jota foi fazer mergulho, passámos um resto de fim de semana maravilhoso nas bonitas praias de Porto Covo. O arrumar da tenda de volta no saco acabou por ser mais fácil, aleluia, pelo menos fechou, mas quiçá a grande superfície de retalho desportivo tenha recebido uma tenda toda mal enrolada, com a parte de baixo do chão a cheirar a caca de gato. Quiçá. Ela termina a dizer, voltámos a acampar, façam uma votação e digam coisas.
Eu arrisco dizer que não. Mas eu digo-vos mais. Eu arrisco dizer que uns sólidos 95% das pessoas que fazem campismo uma vez não volta a fazer. E por isso um abraço aos 5% de fãs de campismo que nos ouvem. Parabéns por isso, malta, e pela vossa persistência. Por acaso já fui muito feliz a fazer campismo na minha juventude. Sim, foi já muito... acampei Conseguias montar vezes. a tenda forte? Sim, sim. Atenção, não vou falar agora aqui da intimidade, mas aqui a questão é a quantidade de ouvintes que vêm aqui dizer: ó Nuno, as bombas que enchem insufláveis têm uma posição contrária para tirar o ar todo do insuflável. Vem demasiado tarde esta informação, não é? Mas a questão é que... Mas isso devem ser bombas quê? Daquelas elétricas, não é? Eu só tinha uma de dar à mão. Daquelas Há umas dessas também dá. Também dá para tirar o ar, não é? Não. Oi. Mas é uma primeira não achas uma imitação espetacular? Ok? Segundo, obrigado por isso, por ver-te a fazer oi. Pareceu, eu gostei disso. Não, há umas que têm 2 buracos. Não, a minha não tinha isso. Há umas que têm... Isolámos este diálogo. Isolámos só esta parte. Mas é verdade, há bombas que têm 2 buracos. Está bem, deixa-me só ver o que é que o Diogo tem a dizer em relação a isto. Eu há bocado comi 2 ou 20. Não, temos que avançar. Temos que avançar que isto perdeu-se agora. Olha, eu quando vim para esta rádio, isto era uma rádio Isto era séria. respeito. Era uma rádio decente. Era uma rádio decente. Era uma rádio esta baderna. Era uma rádio que queria chegar à liderança, mas com maneiras. Não é esta baderna. E para da minha parte, eu sinto que estou limpo. Eu só simplesmente contei uma história de campismo. Vai começar a falar em buracos e coisas. Que até terminou bem. Foi. Sim. Lá por ter falado em buracos, agora a culpa é minha. Olha agora. É. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Investir num novo corta-unhas, é isto que eu tenho para vos dizer. Compraste um, ok. Novo corta-unhas, não foi barato. Problema: o meu lindo e caro corta-unhas faz tudo menos o quê? Cortar as unhas. E o que ele faz é o quê? É moer. Ele moe as unhas. Eu ontem tive de pôr de lado o meu novo e cintilante corta-unhas de 800 escudos Oh, my... e recorrer a uma boa velha tesoura. Olha, era isso que eu te ia dizer. Do peixe. Título deste episódio: Especial Cataclismos. Bom. Atenção que nesta edição vamos anunciar quando é então o próximo fim do mundo. O próximo. O próximo, sim. Um evento que já foi agendado várias vezes e sempre cancelado, não é? Não sei, é uma falta de profissionalismo. Da Malásia chega a história mais inquietante dos últimos tempos. Fala sobre o terremoto que aconteceu recentemente por aquelas bandas, 5.9 na escala de Richter. A parte inquietante da notícia não é exatamente a que tem a ver com o terremoto, é que mais com o que aconteceu depois. E não estou a falar de sequelas, estou a falar das declarações das forças policiais da Malásia. Declarações oficiais que apontam o seu dedo acusador aos culpados do terremoto. Mas há culpados de um terremoto? Sim. Se estás a pensar que a polícia local está a apontar o seu dedo acusador às placas tectónicas, seria o normal, não é? Não. A polícia vai notificar 10 pessoas como sendo 10 pessoas, foram elas as culpadas? As responsáveis, as culpadas pelo terremoto. E o que é incrível é que essas pessoas arriscam-se a ir para a cadeia lá na Malásia. Porquê? Por terem provocado o terremoto. Em pleno século XXI, um grupo de turistas canadianos, holandeses e alemães vai ser então notificado pela polícia de um país como culpado de um terremoto. Isto porque, de acordo com o ministro-chefe do estado de Sabah, onde se deu a ocorrência, uma semana antes, aqueles turistas tinham estado a dançar nus no local que depois foi o epicentro do terremoto. Foi por isso. Na acusação oficial contra estas pessoas, pode ler-se que elas são acusadas de ter acordado com a sua nudez o espírito da montanha. Isto ao mesmo tempo é poético, não é? Assim, uma espécie de poesia, pelo menos até à parte de levarem estas pessoas para a cadeia. Eles podiam sempre dizer ao Sr. Juiz: se nos condena, somos rapazes para criar aqui um tsunamizito. Vamos já despir-nos. Veja lá. Vamos já despir. Veja lá. Não, mas ao ler isto, uma quantidade de boas imagens surgiu-me na cabeça, nomeadamente o momento no tribunal em que o espírito da montanha é chamado a depor. O espírito da montanha repousa sobre mim. Diga-nos o seu nome completo. José Guilherme dos Santos Fonseca. Qual a sua profissão? O seu espírito da montanha. Jura dizer este tribunal toda a verdade, somente a verdade? Sim, senhor. Diga-nos então o que é que se passou na manhã em que foi visitado pelos réus. Ora bem, eu estava a descansar, estava sossegado, quando ouço um grande barulho, acordo, só isso já me irritou.
irrita-me as pessoas não terem respeito pelo sono dos espíritos. Quando abro os olhos, vejo que aquela algazarra toda, ainda por cima, está a ser feita por um grupo de pessoas todas nuas, algumas delas alemãs. Eu não sei se o Sr. Juiz já viu pessoas alemãs todas nuas, mas aquilo enerva, porque no verão parecem lagostas, no inverno são leitosas, no verão parecem lagostas. E eu penso, tem calma, José Guilherme, não te podes irritar. José Guilherme? É o nome do espírito da montanha. Mas um espírito da montanha não é de ferro, e aquilo fez-me espécie, e quando dei por mim, já estava a levar a cabo o chamado terremoto. Vai ser mais ou menos isto que vai acontecer se o caso for para a frente. Eu nunca fui à Malásia, sei que é um sítio lindíssimo, mas sei também que, pelo simples não, quando eu lá for, até para tomar banho levo roupa. Porque a última coisa que quero é que me acusem de provocar terremotos. E por falar em terremotos, aí está a mais recente teoria de fim do mundo. Este ano ainda não tinha havido nenhuma daquelas boas. A última foi em 2012? Para aí, foi 2012. Nós andámos aqui a falar disso quase todos os dias, com grande expectativa, e depois não aconteceu nada. Não sei percebe, sinceramente, tão credível. Mas agora há uma nova teoria que está a ganhar força por essas internets fora. Teóricos da conspiração prevêem. Quantas internets há? Para ser por essas. 5 internets. Teóricos da conspiração prevêem que a civilização será destruída daqui a cerca de 3 meses. Eu agradeço este timing, dá para ter férias antes, o que é simpático da parte do apocalipse. Lunáticos apontam os dias entre 22 e 28 de setembro como sendo os do grande cataclismo. São datas bem escolhidas, é a chamada rentrée. Não é? Era isso que eu ia dizer, sim. Portanto, não nos vamos preocupar com a rentrée. Está feito, não é? Está feito. Fazer um apocalipse em pleno verão era um desperdício, não é? Que as pessoas estão com a cabeça no outro lado e estão a banho. Estão a descansar também. Não é? Assim não é na altura em que tudo recomeça, estreiam tipo assim os grandes filmes, as séries de televisão. É o fim do mundo, mas as pessoas estão descansadas. Tiveram o verão para curtir. Sim. Nos dias 28, entre 22 e 28 vão andar em cuecas, que é para ser o fim do mundo em cuecas. Muito bem. Vou marcar aqui na agenda, que eu gosto de marcar tudo na minha agenda. Tudo na minha agenda. Dia 22. Os teóricos deste cataclismo dizem que o mundo não vai acabar logo. Vai acontecer uma coisa em grande, assim, tipo um meteoro a cair. E depois, durante 7 anos, é o chamado arrebatamento, que é aquela situação super desconfortável em que são escolhidas as pessoas que se portaram bem e podem seguir caminho para o céu, e as que se portaram mal e ficam a penar. Já se percebeu que até esse nível a burocracia. 7 anos para decidir isso? 7 anos para decidir isso. É incrível, as papeladas deve ser. Mas deve ser terrível. Uma pessoa olhar para a casa do lado, está o vizinho e a família a subirem num feixe de luz lá para cima. O Antunes vai para o céu. Como é que ele conseguiu? O Antunes é um aldrabão. Sempre um aldrabão. Está tudo comprado. Por isso já sabem, 22 a 28 de setembro, não marquem nada, o Parece que o mundo vai acabar. Ótimo, só num aspecto. Deixa de existir o stress das compras de Natal. Por acaso é verdade. Vai tudo à vida muito antes. Quando é que era o outro fim do mundo de 2012? Aconteceu quando? Era em dezembro. Agora era. O dia ao certo não me lembro. Era pertíssimo do Natal. Era pertíssimo do Natal e se calhar já não era preciso comprar. Era antes tinha sido anunciado pelos maias, não era? Era qualquer coisa assim. E vê-se que foi uma coisa credível. Sim. Esse foi anunciado pelos maias e este pelo primo Basílio. A referência é como é que não te lembraste dessa? Bem, sim. Como é que não te lembraste dessa? Bom. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias disponível em áudio e vídeo para gáudio de todo o país em radiocomercial.ol.pt. Na segunda edição de hoje vou tentar provar que há uma máquina multibanco no meu bairro que me quer matar. O homem que mordeu o cão.